Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Reflexões Extra Classe aqui no canal. Hoje eu vou ter que falar daquele Museu de Arte Moderna de São Paulo e da exposição da Lígia Clark, aquela obra da Lígia Clark, A Besta, que tem gerado tanta controvérsia, nem tanto pela obra, mas mais pela presença de uma criança que acabou interagindo com um artista nu. Eu quero adiantar aqui um spoiler para que depois ninguém reclame de ter perdido tempo assistindo meu vídeo. Primeiro, eu acho que teve ilícito acontecendo ali sim, coisa contrária a direito. Porém, eu não vou criticar a mãe, não vou falar nada contra a mãe. Eu não sei qual é a dificuldade que aquela menina passa, a menina mãe, porque também é uma moça bem novinha, pareceu. Não sei se ela tinha alguém com quem deixar a filha, então eu não preciso criticá-la para falar desse assunto, desse evento. E segundo, eu não vou usar a expressão pedofilia. Ah, Cláudia, é porque você concorda com pedofilia. Eu não falei de pedofilia. Ah, você acha que teve pedofilia? Não falei de pedofilia. Sabe por quê? Porque a lei também não fala de pedofilia. Então, se você quiser conversar sobre esse assunto mais um pouco, né? Porque o assunto já está esgotado quase. Mas se você quiser conversar sobre esse assunto sem bater na mãe e sem cair na conversa de pedofilia, porque eu acho que o problema é outro, então você é meu convidado e eu fico muito honrado se puder contar depois com seus comentários. Amigos, muitos dos direitos que nós vamos mencionar aqui não estão previstos apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns têm previsão constitucional, outros estão previstos em regras regulamentares. Eu vou usar esse estatuto aqui para efeito de organizar o pensamento. Agora, antes de entrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que foi o evento? Um evento tinha uma performance. Nessa obra da Lígia Clark tinha uma performance em que um homem nu era tocado e havia uma interação com a plateia. E nesse momento de interação, uma menina, uma criança, foi levada a tocar esse homem nu. Olha, o problema me parece ser tão somente a criança. Porque, assim, em termos da obra artística, gente, Lígia Clark, me desculpem, eu sei que os entendidos vão querer me bater, e se quiser me bater é só pegar a fila, parece que estão distribuindo senha todo dia de manhã a partir das 5 horas, pode querer me bater, mas eu vejo aquilo lá e eu penso, nossa, que arte infantil, que coisa infantilizante, fica participando ali de uma performance, só que nesse caso é um ato adulto para uma mente infantil. Cláudio, você não entende nada de arte. Pois é por isso que eu não estou aqui para comentar a arte. A minha impressão é essa. Outras pessoas teriam outras impressões. Mas eu posso falar de direitos das crianças. E aí eu vou querer fazer menção ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos começar pelo artigo 15. Que diz que a criança tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Aí o artigo 17 vai tentar explicar o que é esse respeito. E ele diz, direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da autonomia dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Pessoal, a questão da imagem, eu não tenho a menor dúvida, não foi respeitada. Há vídeos dessa menina aparecendo lá, há fotos desta menina aparecendo lá. E obviamente que, se a gente for pensar friamente em cima da lei, essa exposição não é razoável. E aí, olha só, esquece a questão sexual, o lado, entre aspas, aí, de forçar uma naturalização do sexo. Não pensa nisso não, só por um momento.
Se fosse eu tenho foto de quando eu sou criança, em que eu tô peladinho lá, neném, brincando, sorrindo, e tem umas que eu não gostaria que aparecessem, não. Aí eu fico pensando se fosse eu lá, vou com a minha mãe, engatinho, pego lá no moço sem roupa, por mais que não tenha erotização nenhuma. Isso depois que eu ficar adulto, aliás, eu tô falando do adulto que eu sou. Se tivesse acontecido hoje, eu estaria assim altamente desgostoso dessa foto e destas imagens. Isso para não dizer chateado mesmo. Então, dizer que a criança não foi desrespeitada em seus direitos, eu começo por aí. O direito à imagem dela, nos termos do ECA, foi desrespeitado, sim. E aí alguém diz, mas então quem desrespeitou foi o fotógrafo. A mãe não tem nada a ver com isso. Eu não estou querendo atacar a mãe não, mas eu também não acho que são apenas os fotógrafos. De novo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ele diz? No artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Já o artigo 70, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então não me venham dizer que é o fotógrafo. O museu deveria estar preparado para evitar aquilo, ou evitando que a menina fosse lá, ou se a menina foi lá, evitando que a menina fosse fotografada. Vamos ser direto aqui. Na verdade, a menina não tinha que estar lá. Agora, gente, olha só, isso aconteceu. Meu Deus, é um crime. Vejam, no direito, nós diferenciamos as espécies de ilícitos. Nem todo ato que é contrário ao que o direito determina é um crime. E aí, vejam, eu vou classificar aqui de um modo bem elementar mesmo, é só para facilitar o entendimento. Se tiver algum colega aí da área do direito, não vem me bater não, porque eu sei que eu estou simplificando as coisas. E vejam, eu também não estou conceituando, eu estou classificando. Não é uma conceituação com base nos efeitos. Então é possível classificar os ilícitos com base nas sanções que deles decorre, ou seja, no tipo de punição. Você pode dizer que existe ilícito penal, ilícito administrativo, ilícito civil. Gente, eu sei que isso é uma simplificação. O ilícito penal vai resultar em penas privativas de liberdade, restritivas de direito. O direito administrativo vai resultar em multa, penal às vezes também, administrativo em multas, em vedação à participação em algum acerto público. E no direito civil, o ilícito vai resultar ou em ressarcimento ou em indenização. Eu sei que isso é uma simplificação, mas é uma simplificação para dizer o seguinte: amigos, não é porque há um ilícito sendo cometido naquele museu que esse ilícito é um crime. E se não é um crime, então o que é? É um ilícito administrativo. E eu vou dizer, na minha opinião, é um ilícito administrativo praticado mais especificamente pelo museu. Não sei a pessoa responsável lá. Sim, todos faltaram com seu dever de zelar pelo interesse da criança. Mas o ilícito praticado, previsto na lei, foi o museu que praticou. E qual ilícito que é esse, Cláudio? Bom, primeiro tem a regra que determina que deveria haver avisos lá. Tem gente que me diz que havia os avisos. Então ok. Ainda tem uma outra regra, que é o do artigo 258, que fala que é ilícito se o responsável deixar de observar as disposições da lei sobre o acesso de criança aos locais de diversão ou sobre a apresentação de espetáculos. Talvez alguém diga que não, mas ali era obra de arte. Mas essa obra aí da Lígia Clark tem recebido financiamento se apresentando como peça teatral. Então, para mim, gente, olha só, tá errado, não tinha que ter criança aí, mas, ao que parece,
se for para responsabilizar alguém, não é por crime. Alguém vai falar do artigo 232, né, do ECA, mas eu já falei em outro vídeo, vou colocar aqui a menção ao vídeo no link, um link aqui na descrição, e eu acho que falta o dolo específico. Então eu acho que existe ilícito, porém é ilícito de cunho administrativo cometido por alguém da administração do museu, e aí eu não sei como é que funciona lá. Em relação ao fotógrafo e eventuais meios de comunicação que tenham repercutido a foto da menina, aí já é outra coisa, e aí eu acho sim que existe um outro nível de ilícito, mas lá naquele ambiente eu acho que é um ilícito administrativo. O museu é que deveria ter tomado mais cuidado. E aí, uma outra coisa e última para fechar. Para mim, o certo é que os pais digam o que a criança deva fazer. O professor César Fiuza estava comentando no Facebook, quando ele era novinho, foi com a mãe dele, não pôde assistir um filme do James Bond. Eu fui com a minha mãe, não pude assistir a Lagoa Azul. Então, assim, o certo, para mim, na minha mentalidade, seria que os pais pudessem decidir. Mas eu tenho visto muita gente dizer, se o pai decidiu, está resolvido, se a mãe decidiu, está resolvido. Não é bem assim, não. Porque a lei prevê, inclusive, sanções para pais e mães que venham agindo em desrespeito àquilo que seria o direito da criança. Então, essa conversa de que se a mãe diz que está tudo certo, é num mundo ideal de um outro nível de liberdade que nós não temos aqui no Brasil e com o nosso ordenamento, para o bem ou para o mal. Então é isso, amigos. Sintetizando ao máximo, eu acho que teve ilícito de cunho administrativo, esse tipo de coisa tem que parar, e parece até que esse pessoal quer fazer campanha pro Bolsonaro. É incrível como que eles conseguem virar a opinião pública toda contra os artistas que acreditam nesse tipo de arte. Mas isso é o MBL. Não é não, viu, amigos? Não é não. Abraço e até a próxima.